Queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvado seja Deus por mais uma noite de sono, descanso reparador e por esse dia de vitória que certamente o Senhor pela fé nos dará. Nós temos meditado sobre o tema Deus proverá, o nosso Deus proverá. E nós cremos nisso. Independente da tempestade, independente das guerras, independente dos vírus, independente das circunstâncias adversas, nós cremos que o nosso Deus proverá. O nosso Deus jamais falhará. E hoje nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Salmo de número 46, o versículo é o de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Louvado seja Deus, Salmo 46, verso 10. E agora, Marcos, no capítulo de número 4, versículo de número 38. E também o 39. Jesus, porém, estava na polpa dormindo sobre a almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e o mar e disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, o texto que nós acabamos de ler, em especial no livro de Salmos, fala a respeito de um momento muito tumultuado em que Deus é refúgio para o seu povo, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Mas a continuidade do verso de número 1 diz que ele faz cessar as guerras, queima os carros no fogo. Aqui fala sobre um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Aqui fala sobre nações se enfurecendo, reinos que se abalam. Aqui fala que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então fala sobre muita agitação, fala sobre pânico, fala sobre ansiedade, fala sobre guerras, coisas do mundo dos vivos. Essas coisas que descontrolam, que tira a nossa paz, que tira a nossa tranquilidade, a nossa harmonia. Eu quero conversar com você, à luz da palavra de Deus, sobre algo que tem acontecido conosco com muita frequência. Nós temos perdido a calma, nós temos perdido a paciência, nós temos perdido o autocontrole por coisinha assim. Mas, na verdade, não é aquela coisinha, não é aquela palavra, não é aquele momento. É porque nós já estamos tão sobrecarregados que quando acontece aquilo que parece ser a coisinha assim, tão somente deságua, transborda. É o que dizem por aí, a gota d'água. Foi a gota d'água que transbordou. Muitas e muitas coisas têm acontecido na minha, na sua, na nossa vida, que tem realmente feito transbordar. Agora, a pergunta é, isso é bom? Não, de maneira nenhuma. Isso não é bom. Pelo contrário, isso é muito ruim. Isso traz para nós complicações muito desagradáveis. Olha, quando nós perdemos a calma, quando nós perdemos a paciência, quando nós perdemos o controle, nós entramos num clima tão estressante, que hoje o estresse é estudado até como uma doença, que isso gera em nós comportamentos que podem desencadear até doenças. Quando nós estamos muito estressados, o estresse desencadeia em nós um hormônio chamado cortisol.
E esse cortisol em excesso, ele é muito negativo. Ele traz complicações como até mesmo o aumento de um risco de uma diabetes, a hipertensão arterial, uma depressão, e em casos até mesmo mais extremos, ele pode desencadear aquela síndrome de Cushing ou alguma doença como atrofia muscular. É uma coisa muito complicada. E interessante que vai começando aos poucos, vai juntando, e de repente nós estamos completamente descontrolados diante de tudo e todos. É dessa forma que Deus quer que você viva, que eu viva, que nós vivemos? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Deus quer que nós, apesar das circunstâncias adversas, apesar das guerras, apesar dos arcos, apesar das ameaças inimigas, apesar da tempestade, conforme aconteceu lá no texto que nós lemos de Jesus com os discípulos lá no barco, Deus quer que nós tenhamos uma posição diferente. Qual é a posição que Deus quer que nós tenhamos? Deus quer que nós controlemos a situação com a ajuda dele. Com a ajuda dele. Deus quer fazer conosco uma parceria nessa hora, onde nós entramos com a nossa parte e ele entra com a parte dele para nos dar uma solução nesse momento de crise e de tempestade. Como fazer? Vamos dar aqui para nós um exemplo. Imagine uma situação mais ou menos assim. Num trânsito, você está ali curtindo uma música, até uma música suave, um louvor, um momento gostoso de intimidade entre você e Deus. Eis que de repente alguém vem atrás e dá aquela buzina e ainda passa dizendo alguns impropérios. Olha, de repente o sangue ferve, de repente começa a tremer e dá vontade de muitas vezes xingar, praguejar. E veja bem, há pouco tempo atrás o seu espírito estava em harmonia. Bastou apenas uma buzina e uma atitude de alguém para poder aflorar toda uma circunstância adversa. Veja bem, nós não temos controle sobre quem buzinou, nós não temos controle quando ele passou por nós, nós não temos controle sobre as palavras que ele disse para nós. Mas agora, o que nós vamos fazer com essa situação? A partir de então, é o que Deus chama a nossa atenção. Olha, o que ele fez conosco foi um sequestro da nossa paz, foi um sequestro da nossa harmonia, foi um sequestro daquele momento assim tão gostoso que nós estávamos desfrutando com Deus, e eis que de repente veio um inimigo enviado das trevas para nos tirar aquele momento que tem tudo para poder acabar com o nosso dia, acabar com os nossos projetos, acabar com o nosso plano, acabar com a nossa alegria e muitas vezes acabar com a nossa própria felicidade. Não é isso que muitas vezes está acontecendo dentro de você, dentro da sua casa, na companhia da sua família, com seu cônjuge, com seus filhos? Se nós não abrirmos os nossos olhos, inimigos da nossa paz, da nossa fé, vêm sequestrar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa harmonia. O que fazer nessa hora? Ora, nós temos que buscar o controle de volta. Aquele controle que estava conosco e nos foi sequestrado, nos foi tirado, nos foi roubado. Mas como fazer isso? Ora, se nós estávamos nessa direção e a nossa direção foi tirada para lá, tudo que nós temos que fazer é um esforço para voltar para cá. É não dar confiança lá, é não discutir, é não dar atenção, é não olhar para o lixo, é não ficar no lixo, é não remoer o lixo. Aquilo é lixo. Essas circunstâncias são lixos. São enviadas da parte do inimigo como lixo. O que nós temos que fazer? O que a Bíblia nos orienta a fazer? Mude o foco do lixo para Deus. Deus está dizendo assim, apesar do que foi dito, apesar do que foi feito, apesar do que está acontecendo, aquietai-vos e saber que eu estou contigo, e saber que eu estou com você. Era um louvor a mim que você estava
ouvindo, era a comunhão comigo que você estava antes de tudo acontecer, antes da tempestade se agigantar, antes da circunstância perder o controle, antes da guerra chegar, antes do inimigo atacar, era comigo que você estava. Então não há parte da minha companhia e vai estar com ele, vai brigar com ele, vai discutir com ele, vai procurar quem está certo, quem está errado. Deixa o lixo de lado, se apegue a mim. O que Deus está dizendo, foque em mim. A sua parte no acordo é, não olhe para lá, não invista suas emoções lá. Lá é só o negativo, lá é só o cortisol, lá é só o estresse, lá é só o prejuízo. Aqui não. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E Jesus da mesma forma disse à tempestade, acalma-te, aquieta-te, e a fúria dos ventos cessaram e logo se fez bonança. Presta atenção, quanto mais rápido você voltar sua direção para Deus, quanto mais rápido você focar naquele cântico, naquele hino, naquele versículo da palavra de Deus, quanto mais rápido você ocupar seu cérebro, sua mente, sua alma, seu espírito com as coisas de Deus, você não vai deixar que no seu próprio organismo essa substância, esse hormônio do cortisol acabe com você. Faça esse exercício. Assim que o estresse começar, cante louvor a Deus, mude o foco, comece a decorar aquela canção, comece a decorar aquele salmo, comece a decorar aquela passagem bíblica, comece a fazer oração, centralize em Deus, comece a clamar pelo sangue de Jesus, comece a clamar pelo nome de Jesus Cristo, nesse nome há poder. É no momento que você vai deixar o lixo e vai começar a dizer, Jesus, 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo tem o poder de eliminar todo o mal. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de nos libertar de todo o mal, de todas as trevas. Faça esse exercício espiritual. Isso é inteligência espiritual. Usar da Bíblia, das coisas espirituais, para vencer as coisas ruins desse mundo que a todo dia e a todo instante vem tentando tirar a minha paz, a sua paz, a nossa paz. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe os nossos familiares, que Deus abençoe a sociedade brasileira, que Deus abençoe o nosso presidente da República, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, essa nação. Deus querido, traga paz para os nossos corações, traga paz para a nossa alma, traga paz para o nosso espírito. Não nos deixe, ó Pai, ser sequestrado pelos pensamentos ruins, negativos, pela fúria, pela raiva, pela angústia, pelas circunstâncias externas. Mas dentro de nós que haja a mais perfeita paz e harmonia com o Senhor Jesus Cristo. Que naqueles momentos tristes, acerbos, dolorosos, possamos clamar pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, porque nesse nome há poder. E todas as trevas terão que sair, todo o mal terá que sair, toda enfermidade terá que sair, porque o nome de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Que seja abençoadas nossas vidas e os nossos lares e esta nação, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. O nosso Deus proverá. Tenha um excelente dia na presença do Rei Jesus.